Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Uma telespectadora do Jornal da Alterosa, que prefere não se identificar, mandou um vídeo denunciando um possível transporte clandestino de estudantes para um colégio de Juiz de Fora. No vídeo, a pessoa deixa as crianças na rua, no local de trânsito bem movimentado, possivelmente, segundo a denunciante, para evitar que o veículo pudesse ser notado se estacionasse perto do colégio. Esse tipo de transporte tem trazido preocupação também em outros pontos da cidade. O caso foi passado para a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que diz atuar ativamente através da fiscalização no combate ao transporte irregular. Ainda segundo o comunicado, hoje no município estão credenciados 224 veículos para a realização do transporte escolar. Eles estão devidamente identificados com a pintura padrão desta modalidade de transporte, com faixas amarelas laterais e a escrita escolar. A orientação, segundo a SMU, é sempre conferir se o veículo contratado para prestar o serviço possui o selo de vistoria atualizado, que deve estar afixado no para-brisa. É importante reforçar a importância dos pais e responsáveis contratarem serviços regulares, já que estes passam por vistorias e análise de documentos que garantem a segurança dos passageiros. Aqueles que realizam o transporte escolar de maneira irregular estão sujeitos a multas e até a apreensão caso estejam atuando sem autorização. O Ministério Público deflagrou nesta segunda-feira a Operação Pela Ordem, destinada a apurar a prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, prevaricação e associação criminosa no presídio de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. A investigação tem como alvo um esquema criminoso formado por policiais penais, que são agentes penitenciários, agentes públicos, presos e até advogado. Segundo o MP, eles facilitariam a entrada de aparelhos celulares para o interior do presídio de Visconde do Rio Branco, mediante o pagamento de propinas de até R$5 mil por aparelho e favores indevidos a servidores públicos. Foram cumpridos 13 mandados judiciais nos municípios de Visconde do Rio Branco, Ubá, Juiz de Fora, São Geraldo e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, sendo 2 de prisão temporária, 8 de busca e apreensão e 3 de afastamento de policiais penais do cargo. Uma advogada de Ubá foi presa pela Polícia Militar Rodoviária enquanto se deslocava na rodovia no sentido Juiz de Fora. Também foi decretada a prisão temporária de um detento do presídio de Visconde do Rio Branco, considerado um dos intermediários dos contatos ilícitos realizados entre policiais penais e advogada. Além disso, foram apreendidas diversas armas de fogo, documentos e dispositivos eletrônicos. Um homem foi preso após furtos na região no bairro Borboleta, em Juiz de Fora. O rapaz foi espancado por populares revoltados com a situação. O homem pula em uma casa e joga uma antena parabólica na rua. Segundos depois, ele aparece em uma outra área do bairro, sendo contido por populares. Os caras tá tampando piso no cara, mano. O cara tá querendo pular até de cima do barraco, mano. Entendeu? Pelo amor de Deus, mano. O rapaz foi preso dentro de uma outra casa durante a fuga. Ao ser preso, os xingamentos eram ouvidos. Vai ruim mesmo, vai ruim mesmo. Foi nesta rua local onde tudo aconteceu. De acordo com a polícia militar, o homem chegou até este ponto onde foi localizado pelos moradores. Eles já estavam insatisfeitos, já que o homem tinha saído da cadeia há pouco tempo e estava praticando furtos por toda a região. Na hora da prisão, a polícia ainda precisou disparar 2 vezes com uma arma de choque para conter o suspeito. Segundo o Hospital de Pronto-Socorro, a vítima passou pela traumatologia e ficou em observação. O estado de saúde dele é estável.
A Polícia Civil abriu investigação sobre o acidente de trânsito no domingo na Avenida Rui Barbosa, no bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo Gol teria avançado o sinal, atingindo um outro veículo que era conduzido por uma policial civil. No veículo Gol estavam 3 homens que ficaram feridos e foram levados para o HPS, assim como a mulher do carro atingido. O condutor do Gol segue no HPS. Segundo a polícia, ele está detido por suspeita de embriaguez sob escolta até que possa se apresentar na delegacia. Imagens de câmera de segurança flagraram um acidente na Avenida Brasil, em Juiz de Fora, na noite de sexta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da motocicleta de 19 anos morreu. Pelo vídeo, é possível ver o momento em que uma moto passa pelo cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Alfield, em alta velocidade. Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista teria invadido a calçada e atropelado um pedestre de 26 anos que teria acabado de sair do trabalho. O SAMU foi acionado e investiu na manobra de ressuscitação, mas sem sucesso. O óbito foi constatado no local. A outra vítima, que estava na calçada, foi socorrida e conduzida ao hospital de pronto-socorro. Segundo o registro, a vítima sofreu ferimentos leves. O corpo foi liberado para o IML. O caso segue em investigação pela Polícia Civil. Um homem morreu após bater o carro em uma árvore na Avenida Brasil na noite de sábado, em frente ao batalhão do Corpo de Bombeiros. A corporação foi a primeira a chegar ao local e retirou a vítima de dentro do veículo. O jovem, de cerca de 20 anos e sem documentos, foi atendido em seguida por uma equipe de socorristas. De acordo com o SAMU, ele sofreu traumatismo craniano grave e ferimentos no tórax. Foi entubado ainda no local e levado inconsciente para o hospital de pronto-socorro. A Polícia Militar ficou responsável pela retirada do veículo. E um idoso de 63 anos morreu atropelado por um ônibus na sexta-feira em Volta Grande. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista disse que, ao passar por uma ponte sem acostamento, não viu o idoso que passava a pé pelo local. Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista também disse que vinha uma carreta no outro sentido e, apesar de tentar frear, não conseguiu desviar. O ônibus fazia a linha Rio de Janeiro para Itaperuna. O teste do bafômetro do condutor deu negativo. Vizinhos denunciam furtos em túmulos no cemitério municipal de Juiz de Fora. Imagens registraram 2 homens mexendo em alguns deles. A polícia foi acionada. As imagens mostram 2 homens mexendo em alguns túmulos dentro do cemitério. Vizinhos ligaram para a administração alertando da ação dos homens. Após alguns segundos, eles vão embora sem conseguir levar nada. A nossa equipe pediu autorização para a Prefeitura de Juiz de Fora para gravarmos dentro do cemitério, mas a nossa entrada foi negada. Porém, em nota, a assessoria informou que a administração tomou as medidas cabíveis, acionando a Polícia Militar. Diante de uma vistoria interna, nenhuma peça foi identificada como furtada. Em novembro de 2024, durante o feriado de finados, moradores reclamaram com a nossa equipe sobre peças furtadas no local. Tem que ter guarda ou alguém que faça ronda aqui, tem que ter segurança. Vocês sentiram falta do que aqui no túmulo? Tudo. Aqui, ó. Todas as placas de bronze, a porta era de bronze, tá vendo? Tudo foi levado? Tudo foi levado. Eles falaram que socorreu, que eles colocaram no jornal, mas ninguém ficou sabendo. Eu, pelo menos, quando cheguei aqui, levei um susto. Nós pedimos respostas para as polícias civil e militar, mas não obtivemos retorno até o fechamento dessa reportagem. A gente faz um pequeno intervalo, daqui a pouco voltamos com o Jornal da Alterosa, edição regional. É rapidinho, até já. Uma ação conjunta das polícias militar e civil resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de drogas. Um homem de 63 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde da última sexta-feira, durante a Operação Cronos, desencadeada no bairro Bela Vista, conhecido como Morro do Pintinho, em Viçosa, na Zona da Mata. No curso dos trabalhos policiais, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, resultando na localização de 70 buchas de maconha, 61 pedras de crack, dezenas de microtubos para embalar drogas, 8 celulares, um notebook,
câmeras de vigilância utilizadas para monitorar a chegada da polícia, além de ferramentas, materiais de construção sem comprovação de origem e mais R$5 mil em dinheiro. As buscas realizadas durante a operação contaram com o apoio de cães farejadores das rondas ostensivas com cães à roca da Polícia Militar. As investigações continuam a fim de identificar outros envolvidos e aprofundar os levantamentos sobre a atuação do grupo criminoso investigado. Uma bebê de apenas 7 meses morreu engasgada com banana no último sábado no bairro Progresso, em Juiz de Fora. De acordo com o SAMU, os familiares foram orientados pelo telefone a fazer manobras para desengasgar a criança até a chegada da ambulância, mas a menina sofreu parada cardiorrespiratória e morreu. Segundo o SAMU, os socorristas ainda tentaram fazer manobras de ressuscitação. Em Ubá, houve um outro caso de engasgo com uma bebê de 14 dias. Foi ontem às 5 da manhã no bairro Altair Rocha. A menina engasgou com leite. O pai conseguiu realizar o desengasgo e a menina foi encaminhada para o Hospital Santa Isabel para avaliação médica. Em Juiz de Fora, um novo caso de óbito em decorrência da dengue foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde no painel de monitoramento das arboviroses. A vítima seria do sexo feminino e estava enquadrada na faixa etária entre os 20 e 29 anos. A Secretaria de Saúde do município informou que está investigando a morte da paciente que possuía comorbidades. Ainda de acordo com a SES-MG, há 5 óbitos por dengue em investigação em Juiz de Fora. No total, 1.231 casos já foram confirmados na cidade, enquanto 3.285 também estão sendo apurados pela pasta. O brasileiro, diante da alta dos preços e da crescente insegurança alimentar, tem recorrido a estratégias para economizar e garantir uma alimentação mais nutritiva, como a busca por substituições inteligentes e a priorização de alimentos mais baratos. O orçamento das famílias precisa estar equilibrado. Para isso, os brasileiros têm buscado alternativas para manter a qualidade nutricional das refeições na mesa, sem que isso pese no bolso. A Regiane é nutricionista. Ela fala sobre algumas estratégias que podem ser utilizadas pelos consumidores para manter o potencial nutritivo das refeições sem que os preços fiquem salgados. A gente tem várias opções, né? Uma delas é sempre estar utilizando a safra do mês, né? Utilizar as frutas daquele mês, né? Daquela safra, por exemplo, a gente está na época da tangerina, também conhecida na nossa região como mexerica. A gente tem também o abacate, temos o kiwi, que em outras épocas do ano ele fica um pouco mais caro e nessa época do ano a gente consegue encontrá-lo de um valor mais acessível. Os vegetais também a gente consegue encontrar o brócolis, né? A gente consegue encontrar a couve-flor com valores um pouco melhores do que das outras épocas do ano. Esse economista explica a importância da alimentação em casa ao invés da opção dos restaurantes no intuito de garantir uma maior economia no final do mês. Está muito mais barato você fazer uma marmita e levar para o trabalho do que comer em restaurantes na rua, que foi um dos setores que mais aumentou os preços no setor de alimentação. Para você ter uma ideia, uma marmita que a pessoa levar para o trabalho varia entre 10 e 15 reais. Então pode chegar em torno de um gasto médio de 300, 350 reais por mês. Enquanto se a pessoa comprar, almoçar na rua, vamos falar, nos restaurantes, perto do trabalho, que é uma comodidade, mas o preço é bem mais elevado, pode variar de 20, 25 até 50 reais por dia, elevando essa conta a 700, 800, podendo chegar a R$1.000 só na parte do almoço. Então, você mudando os hábitos no dia a dia, você consegue economizar e tentar suavizar esse impacto que a gente está sentindo no nosso orçamento. Esse supermercado, que fica no bairro São Pedro, em Juiz de Fora, oferece diferentes promoções para tornar as compras mais acessíveis aos consumidores. Aqui no supermercado a gente oferece semanalmente ofertas especiais de açougue e também de hortifruti. Nesse caso, a gente sabe que se o cliente conseguir acompanhar esses dias de ofertas, ele vai conseguir levar opções saudáveis para casa dele e ainda assim mais baratas. No caso do açougue, por exemplo, se ele optar por uma carne de frango, quem sabe, ao invés de uma carne de boi um pouco mais cara. No hortifruti, ele optando por opções de frutas nacionais ao invés de frutas importadas e principalmente frutas da estação que sempre vão estar mais baratas. A gente sabe que pelo menos a gente vai conseguir oferecer para o cliente um preço mais barato e ainda assim oferecendo também uma alimentação um pouco mais saudável.
A BR-040 terá os limites de velocidade alterados em trechos específicos entre Belo Horizonte e Juiz de Fora a partir de junho. A medida faz parte do plano de melhorias da EPR Via Mineira, concessionária responsável pela rodovia, e tem como foco a segurança viária e a convivência entre veículos leves e pesados. As novas velocidades vão variar entre 40 e 100 km por hora, de acordo com as condições de cada trecho, como relevo, número de acidentes e presença de áreas urbanas. A nova sinalização começou a ser implantada nesta semana e a previsão é de que esteja concluída até julho. A concessionária também vai instalar 8 novos radares em pontos estratégicos. Segundo a EPR, os equipamentos têm foco na segurança e não possuem finalidade arrecadatória. A aplicação de multas continua sob responsabilidade dos órgãos de trânsito. Além disso, um dos compromissos previstos em contrato é a duplicação da rodovia com o início das obras em 2026, na cidade de Congonhas, e previsão de conclusão até 2032. A última semana de outono deve ser de temperaturas um pouco mais altas, mas você que não gosta de frio ainda não deve se animar. É apenas um leve aumento nas mínimas registradas. Acompanhe a previsão com Rui Brandos Reis, do Instituto Climatempo. A massa de ar polar que chegou no último dia 12 de junho causou declínio nas madrugadas em Minas Gerais, praticamente em todas as regiões do estado. Essa massa de ar polar, ela veio do sul do Brasil, atuou com forte intensidade, principalmente nas regiões do Triângulo, Sul, Central, Zona da Mata, mas parte da região leste do estado. Nós podemos observar que as menores temperaturas desde o dia 12 até hoje, no Triângulo Mineiro, em Uberaba, 6,3 graus, menos 0,9 graus em Maria da Fé, no sul de Minas, na região metropolitana de Belo Horizonte, 8,1, 8,6 graus em Juiz de Fora, 6,7 graus na região de Manhuaçu e 11,9 graus na região de Caratinga. Olha o que podemos esperar para os próximos dias. Não há previsão de chegada de frentes frias até o início do inverno, mas podemos ter, devido à circulação marítima, muita umidade nas regiões leste e nordeste do estado de Minas Gerais, que poderá organizar chuviscos em alguns municípios. Olha, o inverno começa no dia 20, então até o dia 20 não há previsão de chegada de frentes frias em Minas Gerais e a tendência para os próximos dias é das temperaturas mínimas subirem um pouco em todas as regiões, vão se manter baixa ainda no sul de Minas, que é típico da época do ano, e a máxima em elevação até o início do inverno. O prefeito e o vice-prefeito de Guiricema tiveram os mandatos cassados por abuso de poder nas eleições de 2024. José Oscar Ferraz, conhecido como Oscarzinho do PSD, e o vice Carlos Magno de Moura, do Avante, foram declarados inelegíveis por 8 anos devido à contratação de segurança privada ostensiva sem autorização da Justiça Eleitoral no dia das eleições. A decisão é passível ainda de recurso, mas como consequência serão convocadas eleições suplementares na cidade. A decisão da Justiça Eleitoral de Visconde do Rio Branco, expedida na última quarta-feira, considerou que a prática violou a lisura e a normalidade do processo eleitoral no município da Zona da Mata. De acordo com a investigação, em 6 de outubro de 2024, diversos seguranças privados uniformizados foram flagrados trabalhando em locais públicos e nas imediações de pelo menos 5 dos 7 locais de votação de Guiricema. E testemunhas afirmaram que eles teriam sido contratados pelo próprio prefeito. Com a cassação, quem assume interinamente o cargo de chefe do Executivo Municipal é o presidente da Câmara de Vereadores, Marcos Antônio Ribeiro Ferraz. A defesa do prefeito e vice informou que vai recorrer da decisão em segunda instância. Antes de encerrar o Jornal da Alterosa desta segunda-feira, é preciso destacar um feito histórico realizado por estudantes de engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. No último sábado, eles foram bem-sucedidos no lançamento do foguete Orion, durante uma competição universitária internacional de foguetes, a IREC 2025, que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos. Eles participaram como equipe Supernova. Então, para encerrar, você vai ficar com as imagens do lançamento do foguete e repare que no vídeo vai ouvir o exato momento em que ele decola junto com a vibração dos estudantes da UFJF. Muito bacana essa conquista. Boa semana e até amanhã.
We are launching in 5, 4, 3, 2, 1. Smoke, liftoff. Oh, it's tumbling, coning. Okay. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.